Olá, bem-vindos e bem-vindas à parte 2 da nossa primeira aula do componente matemática do curso FIC de Qualidade de Vida e Trabalho, oferecido pelo IFRN Campus Macau. Eu sou o professor Vladier Oliveira e nessa aula a gente continua falando sobre orçamento pessoal, mas agora com um olhar um pouco mais prático, onde faremos uma breve reflexão de como você pode controlar e organizar o seu orçamento e, posteriormente, faremos alguns exemplos. Controle e planejamento do orçamento pessoal não é algo novo, nem que demande em si grandes tecnologias. Você talvez se pergunte, por que a necessidade de fazer esse controle, já que o dinheiro que entra é igual ao dinheiro que sai? Ocorre que, além da entrada e saída de recursos, lidamos cotidianamente com algo chamado crédito, que implica a realização de despesas futuras. Você já deve ter ouvido algo como melhor crédito na praça que dinheiro no bolso. As operações de crédito são largamente utilizadas na sociedade e não representam em si algo negativo. É com esse tipo de operação que você faz uma compra parcelada, que financia um automóvel ou mesmo uma casa. Elas vão desde os cartões de crédito, cheque especial, financiamentos, crediários, empréstimos, até o bom e velho fiado, que provavelmente algum dia você já usou, não é mesmo? O controle do orçamento vem justamente garantir que a gente possa planejar essas operações de crédito e ter um mínimo de confiança de que teremos como pagá-las no decorrer do tempo. Para fazer esse controle, existem diversas ferramentas disponíveis, desde a caderneta de papel até planilhas eletrônicas e opções disponíveis em aplicativos de bancos ou então aplicativos voltados exclusivamente para esse fim de controle das finanças pessoais. Independente da ferramenta que se utilize, o controle do orçamento só será possível se os dados forem criteriosamente alimentados. Sem isso, não importa a ferramenta que você escolha, não vai dar certo. A ferramenta que eu escolhi utilizar para essa aula foi uma planilha eletrônica, nem tão arcaica como uma caderneta de papel, nem tão tecnológica como um aplicativo para celular que a gente tem hoje. Eu faço essa escolha porque a planilha permite que eu faça edições, adaptando-a ao enfoque da aula e porque nos permitirá uma visão ampla do orçamento. Fique à vontade para escolher a ferramenta que melhor te servir, desde que a regra não seja quebrada. Os dados precisam ser informados. Dito isso, vamos à parte prática. Utilizaremos aqui uma planilha adaptada por mim, tendo como base um modelo de planilha disponibilizado pela Bovespa. Eu deixarei na nossa área do Google Sala de Aula um link com a minha planilha e com a planilha original para que você possa utilizar e também comparar as duas. Vamos então simular o preenchimento da planilha para dois perfis diferentes. Um orçamento pessoal de R$ 1.000 de uma mãe solteira que mora na casa dos pais e que não possui meio de transporte, e outro de R$ 5.000 representando a renda de um casal com um filho que mora de aluguel e que possui um automóvel. Bom, pessoal, a gente começa então conhecendo um pouco a planilha, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Nessa planilha, nas colunas, a gente tem aqui os meses do ano, né? Então, eu coloquei aqui janeiro a dezembro. E nas linhas está separado os recursos da maneira que a gente apresentou no slide. Então, você tem aqui as receitas, os investimentos e as despesas. As despesas, no caso, já separadas em despesas fixas, né? E aí o detalhamento do que podem ser essas despesas fixas, as variáveis, as despesas extras e as despesas adicionais.
E no finalzinho da planilha aqui a gente tem um resumo, onde ele vai mostrar os valores que estão sendo apresentados em cada um dos itens aí anteriores. Além disso, eu criei aqui duas abas extras, onde uma aba faz o controle do cartão de crédito e outra aba vai ter o controle aqui do saldo dos nossos objetivos, ok? Então vamos lá. Fazendo aqui então um exemplo de preenchimento para aquele perfil 1 da mãe solteira que tem um orçamento de R$1.000. Então vou colocar aqui, ó. Eu começo pelo mês de janeiro só como um exemplo, tá? Então ela ganha R$1.000. Não recebe nenhuma outra fonte de renda. Então aqui mês de janeiro, as receitas deu R$1.000. Nos investimentos, a planilha traz aqui Tesouro Direto, Renda Fixa, Poupança. Como eu disse, eu não sei em que você vai investir. Então, eu vou trocar aqui esses investimentos pelo seguinte. Vou colocar objetivo 1, objetivo 2 e objetivo 3. Claro que você pode ter mais ou menos do que isso, vai depender aí da sua realidade. O que eu recomendo? Que você tente investir ao menos 15% da sua renda todo mês, que você consiga guardar esse dinheiro. E quando a gente for para a aba lá dos objetivos, eu vou explicar o que eu penso que seria bacana de fazer, mas sempre vai ser a seu critério, tá? No caso dela aqui, cujas receitas somam R$1.000, 15% dá 150. Então, vou colocar R$50 em cada objetivo. Tá? Então, digamos, ela recebe R$1.000, consegue guardar 150, aí vamos para as despesas. Inicialmente, a gente provavelmente só vai conseguir colocar as despesas fixas e as variáveis. As fixas porque a gente já sabe quanto é. Tá? Então, ela mora com os pais, não paga aluguel, não tem nenhum automóvel, né, nenhum meio de locomoção. Digamos que o filho dela vai para a escola pública, então ela não paga colégio. Mas vamos botar aqui que ela tem um empréstimo. Digamos que ela foi morar com os pais e fez um empréstimo para construir um puxadinho lá, um quartinho para ela ficar com o filho. E aí todo mês ela paga aí esses R$100. Vamos dizer que ainda falta aí umas 10 parcelas para ela. Nas despesas variáveis, vou colocar aqui, como ela mora com os pais, ela divide. Então, vamos dizer que ela dá uma ajuda aí de R$40 todo mês para a conta de luz, aproximadamente. R$30 para a conta de água. R$30 para a internet. Ela bota aí uns R$30 de crédito todo mês. Não tem conta de gás, ela compra botijão, a gente coloca depois. Aqui vai aparecer uma primeira modificação importante que eu fiz nessa planilha, que foi acrescentar aí a aba do cartão de crédito. Porque eu sei que muitas vezes a gente não compra as coisas à vista e ficar separando aqui as comprinhas do cartão fica mais complicado. Então, eu criei uma aba específica para o cartão de crédito. Então, no caso aqui do nosso perfil 1, vamos dizer que ela fez uma compra de móveis, eletrodomésticos e paga uma parcela de R$60 por mês em 10 vezes. Né? Então, tá pagando aqui até outubro. Digamos que ela fez uma compra de roupa aí no Natal e está pagando aí uma parcela de R$50 em 5 vezes, até maio. E aqui ela pode ir colocando cada compra que for feita no cartão de crédito, ela pode fazer esse controle aqui nessa planilha. Essa aba já vai fazer a soma do valor mensal da fatura do cartão e automaticamente vai levar para a nossa primeira aba aqui, ó. O cartão de crédito já está aqui, ó, mês de janeiro, R$100, fevereiro 100, e aí lá em junho essa parcela diminui, esse valor diminui para 60 até zerar, tá? Transporte, ela vai a pé para o trabalho,
a alimentação. Vamos dizer que ela gasta aí R$ 300 por mês no supermercado, para as compras para ela e para o filho. Não vou colocar cabeleireiro agora, porque não é uma coisa que a gente possa definir. Ok. Então, digamos aqui, ó, nosso resumo. Essa pessoa que recebe R$ 1.000 por mês está investindo R$ 150, tem R$ 100 de despesa fixa, que é o empréstimo que ela paga, tem 540 de despesas variáveis, que aqui é uma projeção de mais ou menos o que ela gasta ali no mês, e ela sabe que está sobrando R$ 210 para ela passar o mês. E aí, com esses R$ 210 é o que ela vai gastar nas despesas extras e nas despesas adicionais. Agora, ela só vai poder preencher o valor que foi gasto nas despesas extras e adicionais no final do mês. Tá? Mas então ela tem uma noção, pelo menos, de quanto ela tem para passar o mês. Eu tenho R$ 210. Então, isso aqui é o que eu vou separar para ter um lazer ali no fim de semana, para fazer uma unha, um cabelo, para um material escolar que o filho vai precisar. E tudo isso ela vai controlando e anotando aqui. Tá? Depois eu vou passar um exemplo também da planilha totalmente preenchida. Ficou faltando, então, a gente falar aqui um pouquinho da terceira aba, que é a aba dos objetivos. Na aba dos objetivos, eu chamei aqui de objetivo 1, objetivo 2 e objetivo 3, mas eu queria dar algumas dicas que você pode ou não seguir, né, mas que eu acho importante. Para o objetivo 1, eu vou chamar ele aqui de reserva de emergência. Então, todo mês eu vou botar ali meus R$ 50 na minha reserva de emergência, porque pode acontecer que eu tenha um imprevisto e precise de algum dinheiro ali para uma emergência. Por exemplo, uma questão de saúde, né? Aquelas despesas extras especialmente, né? Às vezes aqueles R$ 210 que ela tem todo mês para passar o mês ali não seja suficiente para uma situação que ela se veja ali de emergência. Então, ter uma reserva é extremamente importante. Tá? Então, todo mês, se você guardar ali uma reservinha para esse momento de emergência, você vai estar seguro, vai estar tranquilo, despreocupado aí para esses momentos. Como é que funciona a planilha aqui? No início do mês, eu coloco o valor que eu estou investindo e no final do mês, eu vou colocar meu saldo. Por que eu coloco esse saldo aqui? Como eu disse para vocês, eu não sei que tipo de investimento você vai fazer, mas esse investimento provavelmente tem algum rendimento. Tá? Então, por exemplo, se você está guardando isso aqui numa poupança, ela rende um pouquinho. Então, no final do mês eu tinha R$ 50,60. Então, a planilha aqui já está calculando a renda, quanto que esse dinheiro rendeu. Fevereiro, boto mais R$ 50, mas aí no final do mês já tem R$ 102. Então já rendeu mais um pouquinho. Março, boto R$ 50. No final do mês vai ter lá 154. Opa. Enfim, você vai fazendo esse controle aí de quanto é que você tem. E se for o caso de você precisar tirar algum dinheiro, por exemplo, em abril eu tive uma emergência, eu tive que tirar. Então bota aqui, estou tirando R$ 100. Não tem problema. Bom? Objetivo 2, que eu também aconselho, né? Não é necessário, cada um vai ter a sua realidade, mas eu aconselho você ter uma previdência. O que é a previdência? Um valor que você guarda para uma possível aposentadoria, para quando você não estiver mais trabalhando. Tá? Essa previdência você pode guardar ou então você pode fazer o pagamento. Essa moça do perfil 1, eu não sei se ela por exemplo, se tem carteira assinada. Então, se ela não tiver, seria interessante que ela fizesse um pagamento para o INSS ou então um pagamento para uma previdência privada, alguma coisa que vá garantir ali para ela alguma renda na velhice, quando ela não estiver mais trabalhando. Tá?
Então aqui vou botar aqui da mesma forma, né? Ela sempre vai estar ali botando todo mês os seus R$ 50 e vai ficar controlando os saldos para saber quanto tinha em cada mês, tá? Aqui eu vou botar só os R$ 50 também para a gente preencher a planilha. E o objetivo 3, eu colocaria aqui algum sonho. O que será que essa pessoa desse perfil gostaria de alcançar, de conseguir? Então, estou supondo aqui, por exemplo, ela não tem um meio de transporte. Ela gostaria muito de ter um meio de transporte. Digamos aqui, uma mobiletezinha, né, que está dentro aí da sua realidade. Então, todo mês ela vai guardando aqui um dinheirinho para comprar a sua mobilete. E no final, né, desse período aí, pode ser que ela consiga, aliás, pode ser não, ela vai conseguir ter um recurso suficiente para dar uma entrada ou pagar ali à vista, tá? Vou botar aqui. O que é importante eu saber? Para eu escolher o tipo de investimento para cada objetivo, eu tenho que ter noção de quando eu vou precisar daquele recurso. Então, por exemplo, minha reserva de emergência eu posso precisar a qualquer momento. Então, ela precisa estar investida em algo que eu consiga sacar rapidamente. A poupança, um fundo aí de renda fixa no banco, tá? Eu posso sacar a qualquer momento. Então, essa reserva de emergência é importante que esteja ali sempre disponível para mim. A previdência já é um investimento mais a longo prazo, então posso me programar para daqui a 20 anos, para daqui a 30 anos, não sei, depende aí da sua idade. Tá? Então você vai fazer um investimento que não necessariamente você precise ou possa resgatar esse dinheiro ali na hora. Você pode se programar para quando você quer. Tá? Da mesma forma que o objetivo do... Opa, escrevi errado, perdão. Transporte. Tá? Você tem que ter noção. Por exemplo, digamos que essa moça ela quer comprar a sua mobilete aí no final do ano e ela viu que mais ou menos por uns R$ 1.000 ela consegue comprar uma mobilete usada. R$ 1.000, R$ 1.500. Tá? Então, ela vai botar aqui, se eu estou investindo R$ 50 por mês, vou precisar desse dinheiro só no final do ano, porque eu quero comprar no final do ano. Então, eu posso investir num título de capitalização ou no Tesouro Direto, alguma coisa que eu saiba que eu posso sacar naquela data que eu preciso. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora num exemplo da planilha toda preenchida para esse perfil aí, para o perfil 1. Pois bem, agora a gente tem aqui a planilha do perfil 1 toda preenchida durante todo o ano. Tá? A gente vai chamar atenção aqui para alguns pontos. Primeiro, nas receitas, se vocês prestarem atenção, eu estou colocando aqui um valor extra de uma pensão aqui nos meses de março, julho e dezembro. Tá? O que aconteceu aqui? Digamos que o pai da criança, sei lá, está sumido no mundo, mas os avós de vez em quando dão um dinheirinho ali pro menino. Então, no mês de março, de julho e de dezembro, eles deram R$ 150. Se entrou um valor extra, então eu tenho que considerar que o meu investimento vai subir um pouquinho também naquele mês. Então, a gente fez o cálculo aqui, ó. Se o total de receitas está 1.150 e eu quero investir 15%, então eu vou fazer aqui, ó, vezes 15 dividido para 100. O meu investimento então tem que ser não mais de R$ 150, mas sim de R$ 172,50. Se eu tenho 3 objetivos, então eu vou dividir para 3, fica R$ 57,50 para cada objetivo. Então, por isso aqui no mês de março aumentou um pouquinho os investimentos. Tá? Além disso, o que eu aconselho? Se você tem um mês que você teve uma renda extra, é naquele mês que você tem que fazer aqueles gastos extras. Então, estou colocando aqui lá no final, ó, nos meses de março
julho e dezembro, essa mãe decidiu fazer compras para o seu filho. Ela comprou aqui R$ 100 de roupa para ele em março, depois comprou um calçado aqui em julho e comprou mais algumas roupinhas aqui em dezembro. Tá? Então, dica 1. Sempre que você tiver uma renda extra, aumente proporcionalmente o valor do seu investimento. Seu investimento tem que aumentar também. Dica 2. Naqueles meses que você tem uma renda extra, é onde você vai tentar concentrar os seus gastos adicionais, suas despesas adicionais que vão aparecer, tá? Aliás, que vão aparecer não, que você tem a opção de gastar ou não. E aí eu coloquei aqui uma situação de uma despesa extra, que é aquela que aparece do nada. Estou colocando aqui, ó. Lá no mês de maio, digamos que ela teve um problema elétrico na casa dela, que ela não podia ficar sem resolver, então ela teve que gastar aí R$ 150 com o material e com o serviço lá do eletricista. Então, nesse mês de maio, se tudo ficasse do mesmo jeito, ela não teria o suficiente para fechar o mês. Ela estaria aqui devendo R$ 55. Então, que opção que ela tem? Opa, se nesse mês eu tive um gasto extra lá com a casa, com o eletricista, eu vou gastar os mesmos R$ 100 de antes, né? 100, 80, 60 ali, uma variação, né? Vou gastar com o meu lazer aqui, digamos, indo para um restaurante, comendo fora. Não é legal, né? Então, nesse mês eu vou ter que tirar aqui esse gasto. Digamos que aqui eu vou gastar só R$ 50. Já melhorou a situação, né? Então, terceira dica, se você tem um gasto extra inesperado, tente diminuir os seus gastos adicionais, tente mudar um pouco a sua rotina ali naquele mês, para poder fazer essa compensação. Mas, ainda assim, ela continua muito apertada nesse mês, está devendo aqui. Então, vamos para a nossa quarta dica, tá? Que seja... O meu investimento eu sempre tenho que tentar proteger, mas nem sempre isso vai ser possível. Então, esse valor aqui não é amarrado, tá? Não tem problema se um mês ou outro você ter um imprevisto e aí você falar, esse mês não consegui, não vou poder investir aqui no meu objetivo 1, que seria meu recurso de emergência. Então, nesse mês aqui, não vou gastar, não vou investir no objetivo 1. Vou tentar manter os outros, mas não vou manter esse. Ok? Ele está aqui para isso mesmo, ele está aqui para uma emergência. Tá? Então, esses valores de investimento eles não são fixos, eles podem variar conforme a sua necessidade. E aí ela resolveu a situação dela. Conseguiu fechar o mês. Para finalizar aqui o exemplo do perfil 1, eu quero dar uma olhadinha aqui no mês de dezembro. Tá? Vou botar aqui do lado para vocês poderem ver. No mês de dezembro, quando a gente dá uma olhadinha lá no resumo, o que aconteceu? O empréstimo que ela tinha, que só faltava 10 prestações. Esse empréstimo já terminou. O cartão de crédito dela já deu uma diminuída em relação aos outros meses. Infelizmente, essa pessoa aqui ela não recebe 13º, né? Ela tem uma situação mais complicada, mas ainda assim, por conta de o empréstimo ter terminado, por conta das compras do cartão terem terminado, ela está com um saldinho aqui, ó, uns R$ 300. Opa, ela tinha um objetivo, não tem? Um sonho aqui dela. Passado o ano todo, lá no objetivo 3, que era conseguir o transporte dela, digamos que ela conseguiu juntar, ó, R$ 650. 650 com os 300 que sobrou ali em dezembro já faz 950. Digamos que a mobilete dela era R$ 1.500. Ela fala, opa, se antes eu conseguia pagar um empréstimo de R$ 100, eu consigo agora de novo fazer um empréstimo para completar o valor e adquirir o meu meio de transporte. Então, essa pessoa aqui, no final do ano, tendo seu recurso guardado e se planejando, ela pode perceber que tem condições de adquirir o seu transporte.
E aí vai conseguir atingir o seu objetivo, conseguir ali o seu sonho. Que no fim das contas é o que a gente espera, né? Quando a gente controla e planeja o orçamento, é conseguir atingir os nossos objetivos. Vamos dar uma olhadinha agora na planilha preenchida para o nosso perfil 2. Nesse perfil a gente tinha a renda de um casal com um filho, morando de aluguel e com um automóvel. Tá? Então fiz algumas alterações aqui só a nível de exemplo. Né? Aqui a gente tem o salário do casal, somado aqui as rendas dá R$5.000. Eles decidiram, em vez de guardar 15%, guardar 20%. Tá? Isso aí é decisão pessoal. Primeira coisa que eu quero falar aqui. Você pode colocar uma meta de investimento, mas não necessariamente você vai conseguir atingir ela logo de início, nem todos os meses. Eu, por exemplo, quando eu comecei a controlar meu orçamento pessoal, eu queria gastar eu queria investir 10% do meu orçamento mensal. E tinha mês que eu conseguia 5%, tinha mês que eu conseguia 3%, 2%. Essa questão de investimento é muito um hábito que você vai construindo no decorrer do tempo. Então, não se preocupe se você não conseguir atingir sua meta todo mês. O importante é você sempre tentar, que em algum momento você vai conseguir atingi-lo assim. Tá? Então, estou colocando aqui. Paga um aluguel, R$600, paga uma pessoa para cuidar da casa, R$200 por mês. Tem a prestação do carro, porque eles têm um automóvel, mas ainda não está quitado. E aí, colégio de criança, o menino fica no colégio, enfim. Tem alguns gastos a mais do que o nosso perfil 1. Tá? E aí, lá no final do mês, está sobrando aqui cerca de R$700, R$800, que como é um casal, eles vão dividir entre eles, porque cada um tem que ter ali o seu dinheirinho também, né? Para suas questões mais pessoais, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui? No caso desse casal, eles são assalariados com carteira assinada, tá? Não coloquei isso lá no perfil, mas vamos considerar assim. O que isso representa? Eles têm direito, por exemplo, a 13º e férias. Então, estou colocando aqui um valor de férias no mês de julho, 1/3 de férias, R$1.660. E lá em dezembro eles vão ter um 13º. Tá dando para ver aí? Botando aqui, botei na faixa de uns 4.000, porque tem uns descontos, né? Enfim. O que eu quero chamar a atenção? Nesses meses que você sabe que você tem uma renda extra, além do seu investimento subir, você vê aqui antes era R$1.000, né? Todos os meses são R$1.000. Em julho eles estão investindo 1.332 e em dezembro 1.800. A gente tem que prestar atenção também nos gastos. Tá? Então, por exemplo, tem gastos que eu sei que não acontecem todos os meses, mas todo ano eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que pagar o licenciamento e o IPVA do carro. Já que eles são um casal que tem um veículo, eles têm que ter essa preocupação. O IPVA é pago normalmente em janeiro e o licenciamento depende da placa do carro. Mas, se eu sei que naqueles meses de julho e dezembro eu vou ter um recurso extra, por que não me programar para já guardar esse dinheiro nesses meses? Nesse exemplo aqui, eu estou guardando o licenciamento aqui já em julho, guardando o dinheiro do licenciamento, e em dezembro eu estou guardando o dinheiro do IPVA. Por quê? O IPVA é pago em janeiro, por que não já guardar aqui em dezembro se eu tenho uma renda extra? Né? Outros gastos que eu posso fazer aqui, por exemplo, eu tenho a manutenção do carro. Todo ano eu tenho que levar o carro ali para fazer uma manutenção. Trocar um óleo, trocar alguma peça. Então, por que não me programar para fazer essa manutenção, a preventiva, no caso, sempre ali no mês de dezembro, que eles têm ali uma rendinha extra? Né? Então, a gente tem essa preocupação de sempre nos programarmos para poder estarmos mais tranquilos no controle do nosso orçamento pessoal. Tá? O que mudou aqui para eles? Nos objetivos, por exemplo, eles estão guardando 250 para o objetivo 1, que vai ser a nossa reserva de emergência, estão botando R$500 para o objetivo 2, que é a previdência,
E no objetivo 3, em vez de transporte aqui que eles já têm, poderia até ser o transporte novo, tá? Digamos que eles quisessem trocar de carro, mas eles estão pagando ainda o primeiro carro, então eu vou botar aqui, por exemplo, uma viagem. Digamos que essa família tem parentes que moram longe e eles estão planejando aí fazer uma viagem mais longa, passar as férias aí em outro estado, né? Então precisam de um valor a mais para essa viagem e esse vai ser o objetivo que eles pretendem alcançar. Tá? Então, no caso aqui, estão fazendo esse objetivo 3 de viagem. Esses objetivos variam conforme cada perfil, tá? Então, esse é o exemplo de preenchimento da planilha para o nosso perfil 2. E assim a gente finaliza a nossa primeira aula do componente de matemática. Eu espero que após essa aula você se sinta motivado a fazer o controle e planejamento do seu orçamento. Eu sei que não é fácil, espero ter contribuído. Se essa aula foi pouco, busque outras informações que lhe ajudem a fazer aí esse controle e planejamento, porque isso é muito importante. Tá? Independente do quanto você ganhe, independente do quanto você consiga juntar, tente guardar algum dinheiro todo mês, porque como a gente disse na aula anterior, esse recurso que você guarda, ele te protege, te deixa mais tranquilo e lhe garante atingir os seus objetivos. Então, por fim, é muito importante que você realmente estabeleça objetivos. Quando você for fazer o controle e o planejamento do seu orçamento, pense muito nisso. O que é que eu gostaria de atingir? O que é que eu gostaria de ter na minha vida? Porque quando você tem esse objetivo definido, você se sente mais motivado para fazer esse controle. Eu deixo vocês agora com a nossa atividade no ambiente aí do Google Sala de Aula e nos vemos na aula 2. Um abraço.